Você já se sentiu mal por alguma atitude abusiva das pessoas à sua volta? Seja nos relacionamentos amorosos, na escola, na faculdade e muitas vezes no trabalho? Como conseguir identificar essas atividades e tentar viver da melhor forma possível com essas pessoas? Quem responde essas perguntas pra gente e ainda fala um pouco mais sobre esses abusos psicológicos é o psicanalista Jonatas Liar. Seja bem-vindo, Jonatas. Clis, obrigado. Jonas, para a gente começar, por que existe esse perfil abusador? É um complexo de identidade. A gente não pode dizer que existe uma pessoa que é abusadora, porque uma vez ou outra, em algum momento da nossa própria vida, a gente acaba abusando. O que é um abuso? É um exceder dos limites, passar dos limites. Então, se você tem um limite emocional, psíquico, de personalidade, e eu identifico isso, se eu passar esse limite propositalmente, porque eu identifiquei, então eu estou abusando de você psiquicamente, moralmente, emocionalmente. Por exemplo, quando a gente fala de abuso físico, um assédio, por exemplo, assédio sexual, a pessoa avançou e tocou na pessoa, naquilo que a pessoa se sentia protegida, ela foi invadida. Então, ela passou de um limite. Então, o abusador é um ultrapassador de limites, aquele que ultrapassa limites. Liache, esse pensamento do abusador, ele é consciente? Em determinados momentos, sim. Ele é consciente na medida em que ele pode estar pensando em usufruir de algum benefício daquela atitude abusadora dele. Então, nesse instante, nesse momento, ele passa a ser uma pessoa consciente. Mas é possível também, por outro lado, Clísio, a pessoa ser uma abusadora, uma pessoa que passa dos limites porque ela tem algum trauma, algum evento traumático na sua vida que causou determinadas disfunções que a gente chama psíquicas. É o típico caso de um psicótico ou de um psicopata, de um perverso. Porque o psicótico, ele cria um mundo paralelo, virtual à realidade, e às vezes ele está vivendo nesse mundo virtual e às vezes na realidade. De repente, ele vive nesse mundo virtual e não tem noção daquilo que ele está vivendo. E um psicopata, por outro lado, é aquele que, um perverso, né, que é o termo correto que a gente usa na psicanálise, ele é aquela pessoa que intencionalmente, esse sim, intencionalmente, conscientemente, promove o mal de uma outra pessoa para que ele desfrute, tenha prazer naquilo. Jonatas, muitas vezes a gente vê num perfil de um abusador usar dos sentimentos que as pessoas, tipo, vamos pensar num local de trabalho, onde a gente troca informação e as pessoas usam dos sentimentos e de algumas atitudes que eu digo para ela para abusar de mim. Isso é recorrente? Sim, porque a fragilidade exposta muitas vezes é um indicador para aquele que quer abusar de fragilidade. Então, ele entende, isso é uma fragilidade dessa pessoa. Se eu sou um abusador, você é uma pessoa que demonstra uma certa fragilidade, expõe essa fragilidade para mim, eu pego isso como um sinal, uma porta por onde eu posso entrar, como um ladrão que procura uma fresta, uma porta aberta, uma janela semi-aberta para poder entrar. Está procurando alguma coisa que intencionalmente vai ser a opção, a oportunidade para ele adentrar. E, Jonatas, a gente detectou esse perfil e que dicas você daria para como lidar com essas pessoas? Olha, acho que é importante a gente entender que tem o lado do abusador e do abusado. A pessoa que se expõe ao abuso, muitas vezes ela faz isso involuntariamente. Mas, por exemplo, num bullying na escola, por exemplo, uma pessoa, uma criança, um adolescente, um jovem que é abusado psicologicamente na escola, o famoso bullying, ele muitas vezes ele não faz porque quer. Às vezes é uma condição física, uma aparência, um jeito, a sexualidade que ele tem, enfim, que expõe uma determinada opção de vida dele, e um outro que é abusador pega essa fragilidade ou essa oportunidade para abusar dessa pessoa. Então, há sinais que a gente pode detectar quando está havendo abuso. Se a pessoa que é abusada está tendo uma mudança de desempenho na escola, no trabalho, repentina, ela vinha numa certa padrão e de repente abaixou a queda de desempenho, é um sinal de que essa pessoa pode estar passando por um abuso emocional ou psíquico.
mudança de humor repentina também pode ser um indicativo de que a pessoa não está se protegendo e está sendo alvo de um abuso. E também o desempenho de modo geral, né, vamos dizer assim, mudanças rápidas nas suas atitudes, falar alto, falar baixo, se isolar ou se expor demais, quer dizer, saiu de um certo padrão, é um indicativo de que aquela pessoa não está bem naquele momento. Contudo, Aclísio, é preciso tomar cuidado para que não seja assim só esses sinais como sendo indicativos de abuso, porque às vezes a pessoa está mal. Você pode ter levantado não muito bem naquele dia e aí você mudou, o seu comportamento naquele dia é assim. Então, é preciso que faça-se uma abordagem, um levantamento mais longo e, numa média, entender que realmente houve ou não houve um abuso. E para finalizar, Jonatas, o que você diria para essa pessoa que está sofrendo esses abusos? Eu acho que é importante ela ser muito, muito, muito exposta, não só no sentido das suas emoções, mas para com as pessoas. Por exemplo, na escola, falar com os professores, falar com a direção, falar com a coordenação. Em casa, falar com os pais abertamente o que está acontecendo, sem aumentar e sem diminuir, falar exatamente o que está acontecendo. Que muitas vezes uma pessoa que é vítima de abuso acaba se vitimizando e aumentando as coisas que aconteceram. Isso pode dar problema também. Eu acho que essencialmente é isso, a pessoa ser clara. Por exemplo, no ambiente de trabalho, sofreu um assédio psicológico, um abuso psicológico, ela procurar o seu chefe, o seu coordenador, a direção, enfim, e dizer, estou passando por tal situação. E ser clara imediatamente, porque às vezes a pessoa fica com medo, não vou falar porque senão vou apanhar lá fora na escola ou se eu vou ser demitido na empresa. Se ela se submeter a isso, ela não vai conseguir avançar emocionalmente e nem profissionalmente na sua vida. Então as pessoas têm que confiar umas nas outras. Sem dúvida. Muito obrigado, Jonatas. Eu que agradeço.